Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes. Hoje são, deixa eu ver aqui, 16 de fevereiro de 2022. Gente, e essa matéria é show. Para você aí do outro lado que ama acreditar na velha mídia, né? Na esquerdalha, que gosta, né? De fica em casa, lockdown, criancinha sem escola. Fica aí que essa matéria eu acho que vai abrir um pouquinho mais os seus olhos. Vamos ao título aqui, gente, ó. Relembre as vezes que a velha mídia passou vergonha e Bolsonaro estava certo. Sem muita delonga, fica aí. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike na descrição do vídeo, tem chave Pix, tem conta bancária, curte nosso canal. Seja um apoiador e um colaborador, tem o seu nome na descrição como colaborador de fevereiro. Tá aí, gente, como a galera tá ajudando a gente. E também tem a nossa live todos os sábados às 21 horas e é na nossa live que o seu comentário tem voz. Inúmeras foram as vezes em que a velha mídia tentou destruir a reputação do presidente por conta de suas declarações. Pouco tempo depois ficou claro que Bolsonaro tinha razão. Olha eu, tossindo. A equipe da TV JCO preparou uma matéria especial reunindo reportagens da velha mídia, tentando desacreditar as falas do presidente e a própria imprensa sendo obrigada a admitir. Bolsonaro estava certo. Hashtag Bolsonaro tem razão. Prego batido, ponta virada. Vamos conferir. Eu vou até usar aqui aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá, aí. Venhamos, vem comigo! Durante a pandemia, se teve uma coisa que a velha mídia conseguiu com todos os seus deboches e ataques contra o presidente da República, foi mostrar que ele tem razão. Oi. Sim, Bolsonaro, como qualquer um de nós, erra, mas ele também acerta. Por falar nisso, durante o pandemônio que teve origem lá no país comunista, o presidente acertou e acertou muitas vezes. Por isso, elegemos uma série de narrativas da velha mídia desmentida pela própria velha mídia. Em abril de 2020, o UOL destacou que, abre aspas, sem comprovação, zinco e vitamina D devem ter impostos zerados por governo, fecha aspas. A matéria destacava que a medida adotada pelo governo era de iniciativa do presidente da República, como parte das medidas para combater a doença no Brasil. Em março de 2021, o estado de Minas destacou que, essencial para o metabolismo ósseo e para o auxílio na manutenção de massa muscular, a vitamina D tem forte relação com a imunidade do organismo humano. Mas, mais que isso, ela pode contribuir para a prevenção de infecções por SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, ou de quadros mais graves da doença. E completa. É o que aponta um estudo brasileiro realizado pelo geriatra e professor da Unifesp, Alberto Ferizoli. Já em maio de 2020, o presidente criticou medidas restritivas e, por isso, ganhou destaque em alguns veículos. O texto afirma que o presidente fez um apelo pela reabertura do comércio e que afirmou que, se isso não acontecesse, morreríamos de fome. À época, Bolsonaro ganhou destaque em matérias como esta do Valor, que afirmou que o presidente privilegiava a economia em detrimento de vidas. Tá vendo aí? O tempo passou e eis que, em setembro, ainda daquele ano, a ONG Oxfam fez um levantamento que apontava a possibilidade de a fome matar mais que a Covid-19 naquele ano. A organização não governamental estimou que até 12 mil pessoas poderiam morrer por falta de alimento todos os dias no mundo. O Brasil constava na lista dos mais afetados. Países africanos e a Venezuela estavam na mira da fome também. Em 1º de abril de 2021, o Globo colocava Bolsonaro em evidência com a seguinte manchete. Sem provas, Bolsonaro diz que governadores e prefeitos usaram recursos contra a Covid para pagar folha atrasada. A matéria destaca fala do presidente durante sua live semanal. Abre aspas. Dinheiro foi para estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais. Mas nós sabemos que muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dia.
e não deram a devida atenção para a saúde. Fecha aspas. Essa nem demorou tanto para ser comprovada. Em matéria do dia 20 do mesmo mês, a Exame publicou texto falando sobre como os estados usaram dinheiro federal na pandemia. De acordo com a publicação, embora nem todo o dinheiro fosse destinado à saúde, a aplicação dos recursos enviados pelo governo federal era uma incógnita. Também afirma que a maior fatia do socorro teve finalidades alheias à pandemia. Conforme relataram as secretarias estaduais da Fazenda, o recurso serviu para pagar servidores de diversas áreas, garantir o 13º salário e custear a máquina pública. Coincidências? Para quem acredita em coincidências, o fato é que em 2020 os estados fecharam o ano com caixa recorde. Já o governo federal teve um rombo histórico e viu sua dívida pública aumentar. Enquanto isso, governadores e prefeitos registraram a maior disponibilidade de caixa dos últimos 20 anos e encerraram no azul, no melhor resultado primário desde 1991. Ainda em maio de 2020, o presidente foi criticado por defender a abertura de escolas, como é possível verificar na matéria publicada pelo Globo, a qual disse que o presidente estaria contrariando recomendações da OMS. Para defender sua crítica, o veículo também disse no texto que especialistas estariam alertando que a reabertura das escolas provocaria o desenvolvimento de uma cadeia de transmissão, uma vez que a atividade envolve a presença de adultos e a possibilidade de transmissão do vírus de uma criança para outra. Apesar de usar a expressão especialistas, o Globo não identificou quem seriam. Onde? E para a surpresa de 0 pessoas, em dezembro de 2021, o mesmo Globo publicou um editorial com o seguinte título: Deixar crianças fora da escola foi um crime. Tá vendo? O texto salienta que as escolas fechadas foi, abre aspas, um crime de reparação longa e custosa que deixará marcas profundas em toda uma geração. Fecha aspas. Destaca ainda que essa é a conclusão inescapável a tirar do relatório A Path to Recovery, um caminho para a recuperação, iniciativa conjunta da Unesco, Unicef e Banco Mundial, publicada naquele mês. Com um pouquinho de honestidade, Globo poderia ter lembrado que o fechamento de escolas foi criticado pelo presidente da República lá no início da pandemia. E neste caso, eles teriam também de confessar que endossaram o fechamento das escolas. Justo. Um outro problema apresentado pelo presidente em março de 2020 foi a preocupação em relação a casos de suicídio, depressão e mortes provocadas por questões psiquiátricas. À época, o argumento do UOL contra a fala de Jair Bolsonaro foi: no entanto, o mandatário não apresentou dados que fundamentassem as suas declarações. Infelizmente, o assunto chegou a ser tratado como terraplanismo psiquiátrico por alguns irresponsáveis, amantes do fique em casa. Quando estão focados nos próprios umbigos, é a hora que a gente vê a tal da empatia desaparecer. No entanto, o assunto foi tratado com seriedade pela Gazeta do Povo, que enfatizou, tudo bem que um ano após a fala do Bolsonaro, que médicos estavam alertando que, abre aspas, crianças estavam enfrentando graves consequências para a saúde mental como resultado dos lockdowns, levando a uma epidemia internacional de suicídio infantil. A Gazeta destacou ainda a entrevista feita pela Associated Press, que falou com o Dr. David Greenhorn, que trabalha no departamento de emergência da Bradford Royal Infirmary, na Inglaterra. O número de crises de saúde mental que ele presenciou como tentativas de suicídio passou de alguns por semana antes da pandemia para vários por dia. Já quando o presidente falou que teríamos que conviver com o vírus a vida toda, o Estadão chamou a fala de ataque ao isolamento.
Mas será que vão dizer que a revista científica Nature também está atacando o isolamento? Já que em janeiro deste ano, uma publicação da revista afirmou que a doença veio para ficar e os países têm que decidir se vão se adaptar a essa realidade. Ainda sobre dinheiro repassado aos estados. Abril de 2021. Sem provas, Bolsonaro diz que dinheiro repassado pela União contra a Covid foi roubado e ataca a CPI. Dezembro de 2021. Segundo dados obtidos com exclusividade pela CNN, um levantamento da Controladoria Geral da União aponta que o prejuízo em desvio de recursos para a Covid destinados a estados e municípios pode chegar a 300 milhões de reais. Em setembro de 2020, teve também a declaração do presidente afirmando que ninguém poderia obrigar ninguém a tomar a picadinha. Depois, em agosto de 2021, a OMS também se mostrou contrária à aplicação do produto de forma obrigatória. Mas não parou por aí. Em abril de 2021, o UOL destacou a manchete: sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas. O texto enfatizou que o presidente atribuiu a destruição de empregos a ações adotadas por governadores e prefeitos. Em junho de 2021, a resposta: pandemia deixará mais de 200 milhões de desempregados até 2022, diz OIT. O levantamento da Organização Internacional do Trabalho afirmou que países latino-americanos estão entre os mais atingidos. Brasil no meio. O presidente também foi desdenhado por matéria do Estado de Minas em setembro de 2021, que afirmou: Bolsonaro sugere que está imune à doença sem ter tomado a vacina. Ao contrário do que diz a ciência, o presidente sugeriu que já estaria imune por já ter contraído a doença, dizia o texto. Em novembro de 2021, a CNN fez uma publicação baseada em um estudo do The New England Journal of Medicine, que afirmou que quem pegou a doença tem 90% menos chances de hospitalização ou morte. E só para fechar a série Bolsonaro tem razão sobre lockdown, um estudo recente da Universidade Johns Hopkins diz que lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por Covid. Será que membros do judiciário, políticos brasileiros, artistas, jornalistas e toda sorte de palpiteiros vão reconhecer que Bolsonaro mais uma vez tem razão? Mas não vai não. O reconhecimento do erro depende de um bom caráter. Os próprios veículos que acusavam o presidente de não ter provas o acusavam de estar errado sem apresentar nenhuma prova. O fato é que ou Bolsonaro prevê o futuro ou a velha mídia escondeu e continua escondendo informações que saem em outros lugares do mundo e em veículos independentes nos quais o presidente se baseia para fazer suas afirmações. Daí você tira a sua conclusão. Com informações direto de Brasília, Andréia Luiza Matias para a TV. Andréia, parabéns, foi muito boa, né? Foi muito boa, né? É muito boa, gente, tá aí, cara. Eu não preciso dizer nada, né? Então, ó, passa a régua, fecha a conta, prego batido, ponta virada, hashtag Bolsonaro tem razão. Tô indo, gente, na descrição aí você vai encontrar chave Pix, conta bancária. Ajuda o nosso canal, dá aquela forcinha. Lembre-se, a nossa live todos os sábados às 21 horas e a nossa lojinha filiada aí da Magalu. Você compra pelo nosso link e ajuda o canal. Bom, eu tô indo, gente, que é assim, fazer o quê, né? Tchau.